favor, seja bem-vindo, bem-vinda em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Deus tem uma bênção para cada um de nós, amém? Nós vamos tomar posse dela. Hoje eu quero falar um pouquinho a respeito do Espírito Santo, né? Quando a pessoa ela ouve falar do Espírito Santo, ela pensa somente no falar em línguas, né? O fulano foi batizado com o Espírito Santo. Por quê? Porque ele começou a falar enrolado, começou a falar, né? Começou a falar de uma forma diferente. É claro que isso evidencia o Espírito Santo, né? Uma evidência de que o Senhor nos batizou. Mas vai muito além do falar em línguas, irmãos. A Bíblia diz que nós recebemos a virtude, o poder dele. Então, quando o Espírito Santo batiza alguém, ele capacita, ele dá virtude. Virtude quer dizer poder. Amém, meus irmãos? E ele nos capacita para quê? Para realizar a obra de Deus. Ele não nos capacita para nos exibir, né? Pastor, ele me capacitou para pregar e me exibir como pregador, dizendo, olha, como eu sei pregar, como eu sei cantar, como eu sei tocar, como eu sei falar, como eu sei me apresentar diante de uma TV. Não, mas é para realizar a obra do Pai, para fazer aquilo que sem ele nós não conseguiríamos. É por isso que tem muita gente, até pregador mesmo, dizendo assim, eu estou esgotado. Até fizeram um memezinho esses dias na internet. O que você ganhou sendo pastor? Eu ganhei dor nas costas, dor de cabeça, ganhei bico de papagaio. Eu falei, meu Deus do céu, será que está tão pesado assim? É claro que é uma responsabilidade, mas quem é que nos capacita? O Espírito Santo. Então está faltando para essa pessoa que ganhou o bico de papagaio, ganhou todos esses problemas aí, buscar mais do Espírito Santo. Vamos então ver na palavra? Vamos lá. Atos capítulo 2, versículo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 1. E isso aqui não é só para quem é ligado ao ministério, pastor, obreiro, evangelista, quem tem um cargo na igreja. Pregar o evangelho é a missão de todo cristão, não é? Ser um pregador do evangelho é a missão de todo aquele que crê. Quem crê em Jesus aqui? Então você tem a obrigação de falar dele, de falar a respeito do Senhor, do Evangelho para as pessoas. A Bíblia diz que haverão aqueles que vão crer e aqueles que não vão crer, mas a missão é pregar. Pastor, eu preguei, mas parece que a pessoa não creu, ela não deu muita atenção. Mas você fez a sua parte. Talvez nem parece que dê tanta atenção, mas no fundo ela vai se lembrar daquilo que um dia você falou, pode ter certeza. Um dia ela vai dizer, não, alguém lá no meu trabalho estava falando de Jesus, e eu me lembro, né? Ou então lá na escola, na faculdade, aonde for. Então vamos lá, Atos capítulo 2, versículo 1, acharam? Quem achou, diga amém. Então vamos ler juntos. Diz assim, cumprindo-se o dia de Pentecostes. Só um parênteses aqui, irmão. Quando a pessoa fala assim, igreja pentecostal, parece que é prerrogativa de um ministério, né? A igreja da graça é a chamada neopentecostal, o novo Pentecostes, né? A igreja tal é a igreja pentecostal. Irmão, o que é o Pentecostes? É um dia. O dia de Pentecostes foi naquele dia que o Espírito Santo foi derramado, né? E claro, não é errado dizer assim, aquela igreja é pentecostal, está indicando que ela crê no batismo do Espírito, que ela crê na capacitação do Espírito Santo, tá? Mas não é prerrogativa de um ministério. A igreja tal é pentecostal, a igreja tal não é pentecostal, né? Pentecostes foi um dia. No dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo. O que vai fazer o Espírito Santo operar cada vez mais no nosso meio, irmão? União. A Bíblia diz que onde tem união, Deus ordena a bênção.
Quanto mais unida a igreja é, mais bênção ela recebe de Deus, amém? E não é só a união, está agrupada, juntada no mesmo lugar, está no mesmo propósito, na mesma direção, no mesmo sentido, seguindo o mesmo caminho. Não pode haver, irmão. Às vezes a pessoa está na igreja, mas é claro que todo lugar que tem ser humano tem defeito, sim ou não? Mas ela torce, ela luta, ela colabora, ela contribui para melhorar, sim ou não? Mas tem gente que só aponta defeito. Está ruim isso, está ruim aquilo, está quebrado ali, está quebrado aqui, está sujo aqui, está sujo. Só discorda de tudo, é um discordante. E às vezes está no nosso meio. Eu não concordo com isso aí não, isso aí eu acho que não é. Como é que Deus vai poder operar? Repito, aonde há o ser humano, tem falhas, erros, sim, tem ou não tem? Mas eu tenho que me perguntar, será que Deus não está me chamando para poder contribuir com a melhora daquele lugar? Deus está me chamando. Está sujo? Então Deus mostrou para mim que está sujo, o que eu tenho que fazer? Limpar. Então eu vou falar, está sujo lá, está vendo? Está sujo, olha, Deus me livre. Não, eu vou estar reunido com os meus irmãos, eu vou contribuir para que algo que está bom se torne cada vez, e algo que está ruim fique bom. A igreja estava reunida não apenas no mesmo ambiente, mas na mesma fé. Você tem que estar na mesma fé. Pastor, eu estou aqui na igreja da graça, mas eu admiro tanto a igreja, Deus é bom. Aí fica falando, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, né? Ou então ao contrário, você está lá na igreja, Deus é bom, a igreja da graça é uma bênção, amém, mas o que você tem que fazer? Se reunir com aquele ministério. Pastor, mas aquele ministério tem doutrina, é ensinamento. Se você consente em permanecer naquela igreja, o que você tem que fazer? Você tem que falar mal dela, ou você tem que seguir a doutrina dela? A doutrina, sim ou não? Você tem que seguir. Pastor, mas eu não concordo. Então você ora para ver se ali é o teu lugar. Se é, ora para Deus mudar o teu coração e ajudar você a compreender, a aceitar e a seguir. E se não é, aí Deus vai dirigir você num lugar onde você vai se identificar. Mas o que não pode é você ser um discordante dentro da igreja, porque senão você vai atrapalhar o derramar do Espírito Santo, você vai atrapalhar a operação de Deus. Em vez de você estar trabalhando para Jesus, você está trabalhando para o diabo, amém? Quem está entendendo? Então estavam ali, naquela casa, naquele ambiente, reunidos, não apenas de corpo, mas de alma e de espírito. Estavam todos na mesma fé, falavam todos a mesma língua, estavam caminhando todos na mesma direção. E de repente, pastor, foi de repente, assim do nada? Não, irmão, esse de repente aqui aconteceu mediante a oração, ao louvor, à adoração. É a mesma coisa que aconteceu com Paulo e Silas. Paulo e Silas estavam presos, mas enquanto eles estavam presos, eles oravam e cantavam hinos de louvores a Deus. Os outros presos os escutavam e de repente veio um terremoto, sim ou não? Você lembra disso? Mas para esse de repente acontecer, antes do de repente veio o quê? Eles oravam e cantavam hinos a Deus. Antes do de repente veio oração, veio louvor, veio fidelidade a Deus, mesmo no momento adverso. A Bíblia diz, perto da meia-noite, o ponto mais difícil, eles estavam presos injustamente por pregar o Evangelho, por libertar uma moça que estava endemoniada. Não foi porque estavam em pecado. Esse de repente aqui é a mesma coisa. De repente, do nada, o pastor estava lá de bobeira, falando coisas aleatórias, estavam lá, né, comendo, bebendo, cantando, não, eles estavam em oração, na meditação da palavra, eles estavam em comunhão com Deus. Nós temos que provocar o nosso milagre. Quem quer milagre aqui? Deixa eu ver. Quem precisa? Provoca, irmão.
Um dia, sinceramente, não se ofenda com o que eu vou dizer, mas quase que eu falei por irmão, assim, na hora de cantar não cantava, de orar não orava, de ouvir a palavra não ouvia. Aí eu falei assim, irmão, se você não quiser ser abençoado, Deus não vai te abençoar contra a sua vontade. Ah, eu fui na igreja, mas não aconteceu nada, mas eu provoquei o meu milagre? Não. Parece que eu fui, mas eu estava me defendendo de Deus e não me entregando. Você tem que se entregar a Deus, se derramar. Provoca o seu milagre. Na hora de orar, ore intensamente, de todo o coração. Na hora de ouvir a palavra, não abra bem os seus ouvidos e ouça. Anota, se você puder anotar. Aquilo que você não entendeu, pergunte. O que você entendeu, medita, porque aí Deus vai se revelar cada vez mais. Amém? Se envolva em nome de Jesus. Se você não se entregar a Deus, irmão, infelizmente, não vai acontecer, não porque Deus não quis, é porque Deus não pôde. De repente, eles estavam, adorando, fazendo a vontade de Deus, se envolvendo, e de repente, aconteceu. Enquanto eles estavam caminhando com a palavra de Deus, em comunhão, o milagre aconteceu. Talvez naquele dia que você não queria vir na igreja, que deu preguiça, cansaço, desânimo, luta surgiu, choveu, fez frio, deu terremoto, choveu canivete com a ponta aberta para baixo. Você fala, hoje eu não vou não, pastor, estou cansado. Talvez aquele dia, de repente, ia acontecer. E faltou eu estar posicionado no ambiente de adoração, reunido com os meus irmãos. De repente, veio um vento, de repente veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso, aquele vento forte, né, pessoal? Imagina o som do vento forte. Vamos fazer todo mundo assim, ó, né? Aquele vento, aquela ventania forte. E diz aqui, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Então eles começaram a receber o batismo e ouviram-se entre eles línguas repartidas como que de fogo. Repito, a falar em línguas é a evidência do batismo, mas muito além de falar línguas, Deus nos capacita, irmão. Não é só lá, né? Pastor, mas eu não consigo falar assim. Irmão, lembre-se que Jesus fala de um novo nascimento, e um novo nascido não é fluente na língua, não é? Por exemplo, o Otiniel, filho do Davi, da Letícia, neto da pastora Cláudia, e dos demais irmãos, ele nasceu, ele não sabe nada ainda, mas ele vai aprendendo. Daqui a pouco ele fala bababá, daqui a pouco fala papai, daqui a pouco fala mamã, daqui a pouco ele fala R$100, daqui a pouco fala Pix, Playstation. Daqui a pouco ele vai sendo fluente na língua. Assim também, pastor, eu não consigo falar, eu vejo irmão, mas irmão, entenda que você é como um menino, nascido de novo, mas que vai falando, e à medida que você vai na escola, você vai aprendendo cada vez. Se você for um dia na escola, você aprende tudo? Não tem até um memezinho, de um menino que ele chega assim, pequenininho, com a mochilinha, e aí meu filho, como é que foi na escola? Aprendeu muito? Falou, acho que não aprendi não, porque eu vou ter que voltar amanhã, Você aprendeu muito na escola? Acho que não, vou ter que voltar amanhã. É a mesma coisa, você não vai aprender tudo, você não vai talvez falar com fluência, naquele momento, mas não fique frustrado por isso.
Se alegre, porque Deus alcançou você, Deus selou você, Deus falou assim: você é meu a partir de hoje. Amém? E é claro, cabe a você continuar. Eu, quando fui batizado no Espírito Santo, era um retiro, lá foi pregado sobre o Espírito Santo, foi feita a oração sobre o Espírito Santo, eu fui batizado, e eu fui para casa falando em língua, não dormi, porque eu passei a madrugada inteira, era tão bom, acordei e fui trabalhar, levantei e fui trabalhar, e aí o meu tio começou a ver, falou assim: rapaz, está esquisito. Aí ele é crente também, ele falou assim: tudo bom? Você está falando em língua, né? Mas você sabia que o Espírito é sujeito ao profeta? Ou seja, ele falou: quando você quiser parar, você para, quando você quiser falar, você fala. Aí eu entendi. Aí eu, é verdade, então agora é hora de trabalhar, não é hora de falar em língua, né? Irmão, é importante trazer essa comunhão, essa constância, essa intimidade. Então aqui ele diz: e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, sobre cada um. E todos foram o quê? Cheios do Espírito. Lembra que eu preguei esses dias aí sobre aquele livro, né? Como receber o batismo no Espírito Santo? Quem lembra? Que logo no início do livro fala assim: Deus quer que você não só receba o Espírito Santo, mas que você seja cheio. Então, muito além de receber o Espírito Santo, de falar em línguas, nós temos que ser cheios, ter a totalidade do Espírito Santo na nossa vida. Todos aqueles que estavam ali foram cheios. Então nós temos que também ser cheios. E quando você se enche, transborda, isso também alcança quem está do seu lado. Até quem está do seu lado é abençoado. A sua família é abençoada. Os seus amigos, seus colegas. Transborda para outras pessoas, amém? Você quer aquela presença de Deus em você, também em quem está próximo de você. Não, eu vou lutar para que o meu marido também seja cheio, minha esposa, meu irmão, meu pai, meu colega. Todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas. Aqui também há uma discussão de que não há língua, ou aqui está falando assim, olha, falaram em outras línguas, aí começa a dizer, ó, e em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Então não estava falando sobre batismo no Espírito Santo, língua de fogo, né? Línguas espirituais, está falando de língua estrangeira. E também aqui foi um momento de capacitação para falar outras línguas, porque em Marcos Jesus falou, vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda. Então como que eles iam pregar o evangelho se eles não conseguiam falar outras línguas? Se Deus falar assim, o pastor Márcio, vai lá nos Estados Unidos e prega o evangelho. Amém, Senhor, mas eu preciso que o Senhor me capacite a falar inglês. Sim ou não? Não é? Teve um cidadão que ele foi nos Estados Unidos, aí ele foi no restaurante, ele falou assim, tem eggs, né? Misturou, né? O português com o inglês, né? Tem eggs. Ele estava perguntando, tem eggs? Eggs é ovo, né? Sim ou não? Aí ele estava falando, tem eggs, ou seja, tem ovo. Mas só que ele misturou. Aí o cidadão chegou com uma bandeja com 10 ovos. Tem, né? É 10. Isso? Eggs é ovos. Então, o que ele pediu? 10 ovos. Mas era o que ele queria? Não, ele estava perguntando se tinha ovo. Então, quando nós não temos a capacidade, nós não sabemos lidar com aquilo.
Aqui está dizendo, ó, e correndo aquela voz, juntou-se uma multidão que estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Então vieram pessoas de todos os países e começaram a vir aquele alvoroço, e vieram, por quê? Porque eles ouviram falar em sua língua nativa. Então veio o inglês, que estava naquela região ali, né, por causa do Pentecostes, falou, peraí, mas eu estou ouvindo esse povo falar inglês. E o francês, não, mas eu também estou ouvindo falar francês. O alemão, eu estou ouvindo falar alemão, né? O hispânico, eu estou ouvindo falar a língua hispânica. O chinês, estou ouvindo falar a língua chinesa. O japonês, e assim por diante. Então naquela hora Deus estava capacitando aquele povo para falar para outros povos e outras nações. Foi uma concessão, olha só. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Ou seja, eles não são galileus da Galileia? É como se falasse, eles não são brasileiros lá do Espírito Santo? Como que eles estão falando alemão? Até então não tinha curso de línguas, né, pessoal? Sim ou não? Pastor, hoje o Espírito Santo pode conceder a um brasileiro falar alemão? Pode ou não pode? Mas qual é o meio mais comum de se aprender a falar alemão? Você se matricular numa escola de línguas, sim ou não? O filho do, o professor de línguas também tem que comer, tem ou não tem? Né? Ou seja, mas nesse caso aqui não tinha escola de línguas. Então nós vamos ter que batizar esse povo, capacitá-los para falar uma língua estrangeira. E hoje para nós, repito, Deus pode fazer um brasileiro falar chinês? Pode. Mas eu estendo aqui, pessoal, a língua de povos que são diferentes. A língua do drogado, por exemplo, nós temos que falar. A língua de pessoas que são de outras religiões, que são de seitas, por exemplo, que nós temos que alcançar. A linguagem do ladrão, do bandido, da prostituta, a linguagem daquela pessoa, irmãos, que está com a cabeça virada. Deus pode capacitar, sim ou não? A linguagem do jovem, é ou não é? Hoje em dia até criaram um dialeto novo, né? Jovens estão falando assim, uma linguagem diferente, você não entende, né? Farmáaura, né? O que é farmáaura, né? Está vendo? Você não sabe o que é. Eu também não sei. Mas vamos descobrir. Entre outras coisas que os jovens falam, coisas que nós podemos e precisamos ter a capacidade. Deus, eu não sei lidar com meu filho, mas o Espírito Santo capacita. Eu não sei lidar com meu marido, parece que ele fala uma língua e eu falo outra. Pastor, não está dando certo não, acho que eu vou separar. Peça para o Espírito Santo te capacitar. Não tem familiares que parece que um fala de um jeito, outro fala, não se entendem, né? Não há entendimento. O Espírito Santo capacita. Mas vamos adiante. E diz aqui: como pois os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos, partos, medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. Então, pessoas de todo canto, de todos os lados, cretenses, árabes, todos temos ouvido em nossas próprias línguas falar o quê? Falar o quê? Então, aquela concessão do Espírito Santo para que aquele povo falasse outras línguas, era para quê? Para se exibir, para dizer assim, está vendo? Eu sou poliglota, eu falo várias línguas. Não. Era para falar das grandezas de Deus. Um pastor amigo nosso, pastor Hilton, lá da Romênia,
Quem conhece o pastor Hilton Santos? Está lá na Romênia. Inauguramos a nossa igreja sede lá agora. E de lá ele tem ido em outros países daquela região. Nós temos igreja na Armênia. São pastores, irmãos, que receberam a capacidade de Deus de falar várias línguas. O pastor Hilton, por exemplo, fala a língua, a romena, da Armênia, a Rússia, russo, ele fala russo. Entre outros, fala inglês, fala português, fala o goiano também, que ele é lá de Goiás, come piqui. Para quê? Para falar das grandezas para os romenos. O pastor Felipe para os armênios, para os russos, para mostrar a grandeza de Deus para os outros irmãos. Mas como eu falei, pastor, eu não tenho chamado para ir lá para a Romênia. Tudo bem, mas a obra de Deus começa dentro da nossa própria casa, se estende ao nosso trabalho, à nossa região e aos confins da terra. Nós vamos ver isso aqui. Veja só: e todos se maravilhavam e estavam suspensos, estavam assim, boca aberta, Nossa, que coisa extraordinária! Como que pode? E dizendo uns para os outros: o que quer isto dizer? O que isso quer dizer, E outros zombando. Então vai ter aquele que vai ficar espantado, admirado, vai ficar ali suspenso, e outros vão zombar. Antigamente, no começo, na obra, às vezes num salão menor, que é mais próximo da rua e sem a porta de vidro, quantas das vezes a gente estava lá se adorando, lá, falando em línguas, e aleluia, e tal, passava a gente assim, ria, passava outros, fazia assim, quer dizer, tá doido, tá maluco, zombavam, escarneciam, dizendo que estão cheios de mosto, ou seja, eles estão bêbados, embriagados. A gente está falando uma hora dessa, o pessoal está tudo embriagado, tudo bêbado. Irmão, nós temos que nos embriagar sim. A Bíblia diz: não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, porque a bebida forte alvoroça, mas enchei-vos do Espírito. O povo tem que passar e falar: esse povo já está bêbado, embriagado, mas não do vinho, não da cachaça, não da cerveja, mas cheio do Espírito, falando em outras línguas, deixando a linguagem da carne, do pecado, e falando a linguagem do céu, a grandeza de Deus. Se você quiser, Deus capacita. Pastor, eu preciso alcançar fulano de tal, Beltrano, entrar no coração. Já falei para vocês de um amigo, eu ajudava ele na pregação, nós íamos em cidades, solteiro ainda, jovem, e aí íamos pegar o ônibus para ir embora para Minas Gerais, e no ponto de ônibus passou um bêbado, passou lá, não estava falando coisa com coisa, aí ele era de uma religião, falar de Jesus, falar de Deus, ele não aceitava muito. Mas aí o pastor teve uma inspiração, falou assim: olha, ô fulano, aí ele, o que é? Você sabia que o filho da bendita Virgem Maria te ama? Aí ele assim, filho da bendita Virgem Maria, quer dizer, quem é o filho da bendita Virgem Maria? Jesus. Aí ele guardou no coração, até acendeu, Aí ele seguiu, foi andando, demorou um pouquinho para o ônibus passar, entramos no ônibus, alguns pontos na frente, quem que aparece? Ele mesmo. Aí ele sobe no ônibus e diz: motorista, sabia que o filho da bendita Virgem Maria me ama? Já estava pregando já, olha só.
Quer dizer, aquela palavra de sabedoria, o Espírito Santo concedeu que ele falasse uma língua que o bêbado entendesse. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Irmãos, o Espírito Santo capacita, até o bêbado se alcança, o drogado alcança. Então veja só, vamos um pouco mais adiante na mensagem, Marcos 16:15, só para mostrar que essa missão, irmãos, é para todos, não é só para o pastor não, hein? É obrigação do pastor pregar, do obreiro, mas é obrigação também de todo aquele que crê em Jesus, porque quem é salvo deseja salvar, quem vai morar no céu quer levar todo mundo junto, não é verdade? Marcos 16:15. Amém? O que diz aí na sua Bíblia? Vê se é igual a minha. Diz o quê? E disse-lhes, Jesus então disse a eles, o que ele diz? Ide, vão por todo. Então a visão de Jesus, a expansão do Evangelho não era só local. Ele não disse assim, olha, pregue para o seu marido, para a tua esposa, para os teus filhos, pregue para os seus colegas de trabalho, pregue para os seus parentes, perto ou de longe. Mas não, ele disse assim, que a mensagem do Evangelho chegue em todo o mundo, e está chegando. Através do show da fé, nós estamos alcançando mais de 190 nações. Falta pouco para fechar o globo terrestre com a pregação do Evangelho. Mas, irmão, se você olhar no mapa, tem país que você nunca ouviu falar o nome. É ou não é? Esses dias eu estava lá no evento, lá no Campo de Marte, aí estava lá os países, né? Daqui a pouco passou lá uns nomes, falei, meu Deus, existe esse lugar? Existe. Existe. Nunca ouvi falar, irmão. Esses países nunca ouviram falar de Jesus, nenhuma pregação sequer. Mas se você falar assim, conhece Ronaldo? Conheço. Cristiano Ronaldo? Conheço. E o Pelé? Pelé, conheço. Coca-Cola? Coca-Cola. McDonald's? Mas Jesus? Então ele está dizendo, vão. Pastor, eu não posso pegar aí de corpo presente, eu posso patrocinar. O patrocinador é uma ferramenta de Deus para levar o Evangelho. Quem é patrocinador do missionário? Pois é. Que Deus capacite a todos nós para sermos um patrocinador, para patrocinar um programa de televisão lá no Uzbequistão, no Nepal, no Afeganistão, na Turquia, sei lá, não vou citar aqui, porque tem muito lugar. Mas que Deus também nos capacite a ir por todo o mundo que nós convivemos. Esse mundo pode ser micro, médio ou macro. Pastor, o mundo que eu vivo é ali a minha casa, minha família, meu trabalho. Vão e falem de Jesus, da boa notícia. O que é Evangelho mesmo, irmãos? O Evangelho, sempre que alguém vier com uma má notícia, você vem com a boa. Não aceite a má notícia, irmão. Tem gente que aceita tanto. Nossa, é ruim, né? Deixa eu postar aqui no WhatsApp, vou compartilhar para todo mundo a má notícia. Vai morrer meio mundo. Vai morrer meio mundo. Vai vir uma doença aí pior que o Covid. Vai vir uma doença pior que o Covid. Vai vir uma crise mundial. Meu Deus do céu. Jesus vai voltar. Glória. É isso que você tem que falar. A boa notícia. E se o mundo acabar? Se o mundo acabar, eu vou para o céu. Quem vai para o céu? Mas tem gente que quando fala, meu Deus, olha a guerra, rumor de guerra, a Bíblia não fala? Já não adverte?
que haverão guerras e rumores de guerra, mas quando disser que a paz, aí virá o fim. Então o fim virá quando tiver guerra ou quando tiver paz. Então, quem quer ficar mais tempo, fala, tomara que tem umas guerras aí, mas longe de mim. Quem clama por paz está dizendo assim, Jesus volta logo, Jesus. Mas voltando, ide, prega o evangelho para toda criatura. Criatura é a pessoa que nasceu, mas que está sem Deus, que não tem Jesus. Pastor, eu posso compartilhar com o irmão uma palavra? Claro que deve, mas irmão, não fica batendo boca não. A gente perde tempo, porque aí a gente fica focado em quem já é crente, tentando ganhar o evangélico, converter o convertido. Não é nem bom isso, Deus nem se agrada disso. Tem gente que fica enfiado na igreja dos outros, fala assim, ó, sai da sua igreja, vem para a minha igreja, cuidado, irmão, você está colocando as mãos naquilo que é perigoso. Você não vai dar conta da alma daquela pessoa. Você tira ela da igreja da graça, leva para Deus, é bom, Deus é bom. Deus mandou? Não. Então você vai dar conta daquela alma, viu? E vice-versa. Então a pessoa fala, ah, pastor, eu estou só convidando, só porque igreja é tudo igual. Não, não é não. Não é tudo igual. A Bíblia diz que há diversidades de ministérios, há diversos ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Tem diversos ministérios. Você tem que ver aonde Deus chamou, onde Deus plantou, você vai dar fruto. Então vá e pregue o evangelho para criatura, foque em quem não é convertido. Ô, mano, tudo bem? Fala de Jesus. Não, eu conheço Jesus. Conhece mesmo? Jesus, verdade, conheço. Então Deus te abençoe. Fique firme. Eu vou seguir para quem não conhece. Não posso perder tempo. Principalmente batendo boca, irmão, brigando, discutindo, tal. Não. Deus te abençoe. Tá bem? É a igreja de Deus? Fala de Jesus? É uma igreja séria? É. Fique firme lá. É o teu lugar? É. Deus te abençoe. Eu estou firme também. Amém? Mas aparece ou não aparece? Ah, o irmão é de qual igreja? Da graça. E lá da rosa é? A rosa é do diabo. Você tem que falar, não, a rosa é minha. O pastor comprou, me deu, abençoou, é minha, eu consagro a Deus, então é de Deus, e Deus vai abençoar a minha vida. Mas tem ou não tem, pessoal? Pregue o evangelho, a boa. Quando alguém vier com uma má notícia, você fala, a boa. Prega, fixa, bate como martelo, vai pregando, até fixar no coração da pessoa. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer vai ter aquele que crê, vai ter aquele que não vai. Terminando, Atos capítulo 1, versículo 8. Vamos voltar lá em Atos 1, agora no verso 8. O porquê que o Espírito Santo vai batizar alguém, né? Ele vai batizar para que você tenha poder. É o poder do Espírito Santo. Quem vai capacitar você para pregar é o Espírito, para orar, para pregar, para fazer o que tem que ser feito. Então, como eu disse, muita gente que está enfrentando lutas precisa buscar o Espírito Santo, a força dele, a capacidade dele, né? Se está pesado, Deus não permite que venha a tentação, senão humana, acima do que você pode suportar. Com a tentação, Deus dá o escape. Então, não tem como ser acima, Deus não mente. Diz assim, ó, lê comigo o versículo 8, Atos 1, 8, 1, 2, 3 e... Mas recebereis a virtude de quem? Então, virtude, o que é virtude mesmo, igreja? Poder. Diga, virtude é poder. Fala para o seu irmão assim, ó, virtude é poder.
poder, capacidade. E a nossa capacidade vem do Espírito Santo. Para pregar, para orar, para abençoar, para fazer o que tem que ser feito. Recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Está prometido. Para todo aquele que ouve o Evangelho, crê no Evangelho, que é batizado, e depois do batismo nas águas, tem o direito, o dever de buscar o batismo no Espírito Santo. Pastor, tem que ser depois do batismo nas águas? Não necessariamente. A filha mais velha do pastor Jaime foi batizada no Espírito Santo antes do batismo nas águas. Mas em regra, aceitar Jesus, ser batizado nas águas, depois buscar o batismo com o Espírito Santo. E depois do batismo ser cheio do Espírito e ser usado por Deus para realizar a obra do Pai. Tá? Então ele diz: e ser-me-eis o que, irmãos? Testemunho. Você vai ser uma testemunha de Jesus. Aonde você for, você fala de Jesus. Testemunha. Não tem o testemunho de Jeová? Você vai ser o testemunho de Jesus. Você fala. Vai ter aquele que vai ouvir, vai ter aquele que não vai. De preferência, irmão, aproveitar a oportunidade, ver o momento certo. Não é enfiar a goela abaixo, não. É você pedir a Deus sabedoria, entendimento, e na hora certa, com sabedoria, falar. Amém? Não é ser chato, não, tá, pessoal? Mas você pode ter certeza que Deus vai preparar o momento exato, o modo, o jeito, né? O tempo e o modo. Terminando. Testemunhas, né? Ser-me-eis testemunhas. Tanto em Jerusalém. O que é Jerusalém, irmãos? Aqueles que são de casa. Jerusalém. A minha Jerusalém, digamos assim, é o meu filho que está aqui e a minha esposa. A Jerusalém dela sou eu e o meu filho. A dele, eu e ela. Então, Deus capacita você para pregar o Evangelho primeiro, para dar um testemunho para aqueles que são de casa, dentro de casa. Quando eu me converti, logo que eu voltei da igreja, falei: eu sou de Jesus, sou crente evangélico. Aí eu esqueci um pouquinho que eu era crente, botei a música lá do mundo no aparelho de rádio lá em casa. O meu irmão já veio: mas você não é da igreja? Você não é evangélico? Aí eu falei, na hora deu uma raiva, né? Eu falei: você cuida da sua vida, rapaz, não sei o quê. Eu falei: você está certo, eu tenho que ser uma testemunha. Tem que ser. Se eu dou um mau testemunho, quando é que a minha família vai querer servir a Jesus? Nunca. Em Jerusalém, a minha Jerusalém é a minha família. Então eu tenho que ser testemunha. E diz aqui, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia. Aí é um pouquinho mais distante, são os familiares. Pessoas que te conhecem, que são do seu convívio, mas não estão dentro da sua casa, mas estão um pouquinho mais adiante. Os parentes, né? Você tem que ser uma testemunha para os seus parentes. De repente você faz uma festa na sua casa, faz lá um banquete, aí fala assim: pastor, eu não bebo não, mas eu vou botar pinga aqui porque meus parentes bebem. Vou colocar cerveja, uísque, vodka, vinho, bebida alcoólica, porque aí eu quero agradar a eles. Eu tenho que falar assim: meus queridos, eu amo vocês, mas aquilo que não é bom para mim, não é bom para ninguém. Então eu tenho que pregar para aqueles que são da Judéia, aqueles que são meus parentes, dar um bom testemunho, falar de Jesus. E também Jerusalém, Judéia, Samaria, os colegas de trabalho, as pessoas de fora que estão no meu ciclo de amizade, né? E até os confins. Pastor, como que eu vou chegar nos confins da terra? Rede social, por exemplo.
Se você fizer uma coisa que causa escândalo, não pode ter certeza, até no Japão vão saber o que você fez. Até em Marte, Júpiter, Saturno vão saber. Tá vendo? Olha o que fulano de tal falou. Não é verdade? Uma boa notícia demora para acontecer. Agora, dá um mau testemunho para você ver se não vão saber do seu pecado até Marte. Então, leva o evangelho. Diga graças a Deus. Então, Deus nos capacita para ser testemunhas, irmãos. Peça, Senhor, me batiza com o Espírito Santo, com fogo, com virtude, com poder, para que eu seja uma testemunha em nome de Jesus. Amém? Coloca a mão no coração. Glória a Deus, meus amigos. Olha, tome posse da bênção em nome do Senhor. E você, trazendo o recado para você que é patrocinador, dizimista, ofertante da obra de Deus, continue nos ajudando. Você pode fazer o Pix para a Igreja Internacional da Graça de Deus, através da chave Pix, que é doações@iigd.com.br. Você faz uma oferta de gratidão, né? Você que é dizimista, pastor, eu não tenho sido fiel com Deus nessa parte, volte, tenha certeza que Deus vai se alegrar muito com você e vai lhe abençoar, tá bom? Envie o comprovante para o nosso número 27 995 25 276 e desde já muito obrigado e que Deus te abençoe.